Sabe aquela coisa de, meu filho não larga o celular de jeito nenhum. A gente tenta tirar e é um escândalo absoluto. A criança se joga no chão, faz uma birra daquelas. Parece que a casa só fica em paz, só tem tranquilidade quando ele está grudado numa tela. Nossa, sim. Essa é a realidade de praticamente todas as famílias hoje em dia. É impressionante como quem está ouvindo a gente agora com certeza já passou por isso ou conhece alguém que passa por isso todo santo dia. Pois é, e é por isso que no nosso bate-papo de hoje, o nosso mergulho nesse tema vai direto no ponto que mais dói para quem tem crianças de 2 a 5 anos em casa. A gente vai destrinchar como controlar esse uso das telas sem que a casa vire um campo de batalha. Exatamente. E o material que a gente analisou para hoje é fantástico porque ele foca muito nessa ponte entre o desenvolvimento emocional, a disciplina positiva e a realidade do mundo digital que a gente vive. Sim, e a gente precisa falar sobre isso de forma muito prática. Porque a tela, ela acalma na hora, né? É um alívio imediato para a família, mas ela cobra um preço altíssimo e muito rápido depois. Com certeza, a tela oferece um mundo de estímulos muito intensos e numa velocidade que não existe na vida real. E isso pode criar uma dependência emocional muito forte, porque acaba substituindo aquelas interações reais que são fundamentais para o cérebro da criança pequena. Eu gosto muito de pensar nisso como se fosse açúcar. É tipo dar um monte de bala de goma para uma criança que está chorando, ela vai ficar quieta na hora, hipnotizada com aquele pico de energia. Mas logo depois vem a queda, né? Sim, o famoso efeito rebote. E neurologicamente falando, o que acontece é que o cérebro da criança, que está numa fase de crescimento absurdo entre os 2 e 5 anos, se acostuma com o imediatismo da tela. Não tem o conceito de esperar. Exato. Na tela, se a criança toca com o dedo, a imagem muda na mesma hora, a música toca, tudo recompensa o cérebro de forma instantânea. Aí, quando a gente desliga o aparelho e ela volta para o mundo real... O mundo real é muito lento, né? A comida demora para esfriar, o brinquedo não pula sozinho, e aí a criança entra em curto-circuito. É bem isso, o cérebro dela estava operando na velocidade da luz e do nada tem que lidar com o atrito da realidade. É por isso que gera tanta impaciência e agitação e aquela dificuldade imensa de lidar com a menor das frustrações. Faz todo sentido. Mas tem um outro ponto também, que é a hora de dormir. Parece que a criança fica ligada no 220. E tem uma explicação biológica para isso. A luz azul que sai dos celulares e dos tablets engana o cérebro. O cérebro humano associa essa luz azul com o sol do meio-dia. Caramba! Então a criança está lá às 8 da noite assistindo um vídeo e o corpo dela acha que está na hora de correr no parque. Precisamente. Essa luz inibe a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, então a criança não consegue relaxar. E no dia seguinte ela acorda exausta, irritada e muito mais propensa a dar aqueles pitis por qualquer coisinha. Nossa, vira uma bola de neve. E aí a vontade que dá é jogar todos os aparelhos pela janela e proibir tudo de uma vez. Mas a gente sabe que isso é impossível, né? Totalmente real. A gente não vive numa caverna. O problema central, e a fonte da nossa análise deixa isso muito claro, não é a tecnologia em si. O problema é o excesso e a total falta de controle sobre como ela é usada. Ou seja, não é proibir, é ensinar a usar, certo? Exatamente. A tecnologia não é a vilã se a gente souber colocar os contornos adequados. E é por isso que a gente precisa de um plano prático de verdade, porque só teoria não salva o dia a dia de ninguém. Então vamos para a parte prática. Primeiro bloco, limite de tempo. Como é que a gente estrutura isso sem gerar uma guerra? A regra de ouro é ter previsibilidade. A criança precisa saber o que vai acontecer. Para menores de 2 anos, a recomendação é evitar ao máximo. Mas para os maiores de 2, a família tem que definir um tempo diário claro e horários fixos. Tipo, tela só depois do almoço por 30 minutos e pronto. Isso. E o pulo do gato é sempre avisar antes de acabar. Falar tipo, olha, faltam 5 minutinhos, o desenho já vai terminar. Isso prepara o cérebro da criança para a transição. Só que aí entra um problema enorme. Se a família simplesmente desligar a tela e não oferecer absolutamente nada no lugar, a tela sempre vai vencer a disputa, né? O silêncio da casa perde de lavada para os vídeos coloridos. Ah, sem dúvida. E é por isso que a gente precisa criar uma rotina estruturada sem telas. Se não tiver alternativa, a criança vai pedir o celular de novo.
A gente tem que estabelecer momentos do dia que são sagrados, totalmente livres de tecnologia. Entendi. E aí entra o nosso terceiro bloco prático, que é a substituição ativa. O que a gente coloca no lugar desse tempo de tela. Brincadeiras reais e tradicionais. A fonte que a gente pesquisou sugere focar em coisas que exigem criatividade e movimento. Blocos de madeira, massinha de modelar, brincar de esconde-esconde, atividades ao ar livre. É fazer a criança sujar a mão mesmo. Exato. Quando a criança interage com o mundo físico, ela reaprende a encontrar prazer no esforço. E isso também vale para a escolha do que ela assiste, que é o nosso quarto ponto. A qualidade do conteúdo importa muito. Porque nem tudo que é colorido e tem música infantil é saudável para o desenvolvimento, não é? Perfeito. Muitos conteúdos infantis hoje em dia são super estimulantes, com cortes a cada 1 segundo, justamente para prender a atenção de um jeito quase hipnótico. A família precisa fazer uma curadoria, escolher vídeos com ritmo mais lento, educativos e, sempre que possível, assistir junto com a criança. Não dá para usar a tela só como babá eletrônica. O que me leva ao nosso quinto ponto do plano prático, a interação real. A criança precisa de gente, não só de tela, né? Muito. O desenvolvimento social, a linguagem, a empatia, nada disso a tela ensina. Isso a criança aprende conversando, brincando junto, sentindo as expressões faciais dos adultos. Legal. Mas aí a gente chega num momento crítico. A gente fez tudo certo. Estabeleceu a rotina, o conteúdo é bom, o tempo acabou e a gente avisa que vai desligar. E aí a criança tem uma explosão, uma birra daquelas de parar o shopping inteiro. E agora? Essa é a hora da verdade para qualquer adulto. E o mais importante é mudar nossa visão sobre a birra. A birra não é uma manipulação malvada da criança para te envergonhar. É uma dificuldade real de lidar com a frustração. Ela simplesmente não tem o vocabulário emocional para dizer que está chateada. Então ela grita. E o que a gente faz? Porque o que mais atrapalha nessa hora, pelo que eu vejo, é o desespero do adulto. Com certeza. E os erros mais comuns são justamente ceder na hora da birra, porque isso ensina que gritar histericamente funciona, ou usar a tela preventivamente como recompensa para ela ficar quieta no restaurante, por exemplo. E claro, gritar de volta também não resolve nada, só piora. O adulto que surta junto com a criança perdeu o controle da situação. Mas como manter essa firmeza, cara, principalmente se tem um monte de gente olhando e julgando? É difícil, mas a chave da disciplina opositiva é a corregulação. O adulto precisa ser o porto seguro, abaixar na altura da criança, manter um tom de voz calmo e validar o que ela está sentindo. Falar tipo, eu sei que você está com muita raiva porque queria continuar assistindo. Dá um nome para a emoção dela. Isso. E usar técnicas simples de respiração para ajudar a acalmar o corpo físico dela. Tem uma técnica no material que é a respiração da flor e da vela. Você pede para a criança fingir que está cheirando uma florzinha, bem fundo, e depois assoprar uma vela imaginária. Que legal, isso muito foco totalmente. Sim, e funciona muito. Aos poucos a crise passa. Mas tem que ter consistência. A criança tem entendendo que o limite é real, mas que ela não está sozinha na frustração. Entendi. Só que a gente exige um autocontrole gigante da criança, né? A gente quer que ela respire, que não grite e que solte o celular. Mas, sendo bem sincero, se o adulto vive o tempo todo na tela respondendo e-mail ou rolando feed sem parar, a criança também vai viver. A gente cobra o que a gente não faz. É o famoso faça o que eu digo, não faça o que eu faça. E as crianças são radares sensíveis para hipocrisia. A modelagem é a forma como eles mais aprendem. Se o adulto não consegue esperar 5 minutos numa fila sem sacar o celular, a criança vai copiar esse comportamento. Fica impossível exigir que o filho monte um quebra-cabeça de boa se o pai está no sofá mentalmente em outro planeta, grudado num visor brilhante. Exatamente. O exemplo é tudo. E o material até sugere uma tática drástica, mas muito boa, que é a caixa da tecnologia. Em momentos como jantar ou no final de semana, a família toda coloca os celulares dentro de uma caixa e foca 100% em estar ali presente. Nossa, eu acho que trancar o celular na caixa dá mais crise de abstinência no adulto do que na criança, viu? Sem dúvida. Vai ser desconfortável no começo, mas a presença física e mental dos pais é a coisa mais importante do mundo para a segurança daquela criança. O adulto tem que liderar esse movimento de desconexão.
Faz todo o sentido do mundo. Se a gente quer conexão real, não tem atalho. O impacto que isso tem no desenvolvimento a longo prazo é brutal, né? É imenso. A gente está falando de formar as bases do cérebro. Cada limite colocado com paciência hoje constrói um adulto mais seguro amanhã. E mais dono de si mesmo, não dependente de um estímulo o tempo inteiro. Com certeza. O objetivo não é ser um policial que fica contando os minutos da tela com o cronômetro na mão. O verdadeiro objetivo é a gente ser um guia amoroso que mostra para eles como o mundo físico é interessante. E isso me traz para um pensamento final muito forte. E se todo esse esforço enorme que a gente tem que fazer hoje para tirar as crianças da tela, para aguentar a birra, para ensinar a respirar, e se na verdade isso for o que nós mesmos precisamos aprender? Nossa, profundo isso. E muito real. Porque talvez no fim das contas, a gente esteja tão viciado quanto eles na nossa chupeta digital para tolerar o cansaço do dia a dia. Então, mais importante do que controlar a tela é ensinar seu filho a viver fora dela. É a mais pura verdade. Fica aí essa provocação para todo mundo pensar. É isso aí, pessoal. Até o nosso próximo encontro.